Aqui nós temos um circuito, tá? Esse circuito ele é um circuito pneumático. Nós temos o compressor, o compressor. Aí temos a unidade de conservação e temos os elementos de acionamento e os elementos que são os elementos de comando, né? E os elementos atuadores que fazem parte do circuito principal. Na realidade, o circuito pneumático, tá? Ele é um circuito que tanto o principal como o comando, tá? Está num único circuito, tá? Só que eu tenho os elementos de acionamento ou comando, tá? Que o fluxo de ar ele é um fluxo de baixa pressão, enquanto que para os elementos que estão no circuito principal, na linha principal, são fluxo de ar de alta pressão para acionamento dos elementos principais. Ao lado nós temos um circuito, um gráfico passo a passo, que é um gráfico para montagem de toda a lógica do circuito. Aí nós temos um circuito com um cilindro, tá? Cilindro 1A e o outro cilindro 2A. São 12 elementos atuadores e eu tenho a válvula direcional, tá? Que é ela que direciona o fluxo de ar para acionamento dos atuadores, e tenho também os elementos de acionamento, também são válvulas direcionais. Iremos ver a especificação de cada válvula, tá? Nós temos algumas anotações, tá? Temos aí a pneumática na automação. A pneumática é a tecnologia que utiliza a energia de pressão do ar armazenado no tanque compressor para transformá-lo em trabalho por meio de atuadores, tá? Constituído de cilindros, motores e outros equipamentos mais sofisticados, como válvula proporcional, etc. Tá? Aí nós temos também as principais vantagens da tecnologia da pneumática, é a sua simplicidade de projetar os equipamentos e também o número elevado de elementos no circuito, muito importante para a automação de processos discretos, tá? E outros como. Quais as outras vantagens que nós temos no circuito pneumático e eletropneumático? É a segurança contra sobrecargas prolongadas. Os elementos e ferramentas na pneumática são carregáveis até a sua parada final. Nos motores elétricos, a sobrecarga prolongada pode gerar queima dos motores ou incêndio, enquanto que nos elementos pneumáticos, tá, essa segurança não faz com que danifique o elemento, tá? Eles são carregáveis até a sua parada final, tá? Outra vantagem, velocidade e força. Na pneumática permite alcançar altas velocidades e força de trabalho como regulagem dos elementos da instalação. Ou seja, quando eu tenho num circuito, num processo em que depende de velocidade, tá? Porém o elemento principal não é a força ou torque, eu vou utilizar um circuito pneumático ou eletropneumático. Enquanto que na hidráulica eu tenho contrário, ou seja, quando eu preciso de alto torque, eu vou utilizar hidráulico ou eletrohidráulico, enquanto que em contrapartida é baixa velocidade. Então a pneumática ela leva vantagem para circuitos ou processos em que eu preciso de alta velocidade, tá? Então é uma das vantagens da pneumática e eletropneumática. O volume do ar comprimido encontra-se em quantidade ilimitada praticamente em todos os lugares, tá? Então o elemento que capta o ar comprimido, que no caso o compressor, eu tenho que colocá-lo para fora, em que ele vai fazer a captação desse ar comprimido para circular no circuito. Transporte facilmente transportável por tubulações ou mangueiras. Armazenagem. O ar pode ser sempre armazenado ou transportado em reservatório. É uma outra vantagem. Limpeza. O ar comprimido é limpo, não polui o ambiente. Movimento linear. Por meio de cilindros com pistões, tem-se um movimento linear, sem a necessidade de equipamento suplementar
como normalmente acontece no caso dos motores elétricos. Se tem a vantagem, também tem a desvantagem. Tá? Aqui nós temos as principais desvantagens do ar comprimido. As principais desvantagens, ou seja, na preparação do ar comprimido para fluir no circuito, tá? Eu tenho a primeira, que é a complexibilidade, ou seja, não é possível manter uniforme e constante a velocidade dos pistões mediante o ar comprimido. Por que não é possível? Devido aos vazamentos que há no decorrer da tubulação. Tá? Então eu não consigo um avanço 1, tá? Ele tem uma velocidade diferente do avanço 2, que tem a velocidade diferente do avanço 3. Então quando você precisa de sensibilidade, ou seja, uniformidade, tá? Aí é uma das desvantagens do circuito pneumático ou pneumático. Custo: o ar comprimido é uma fonte de energia alta quando ao longo da linha houver vazamento. Tá? Para se manter a pressão na linha, a necessidade de eu ter numa central de ar comprimido, tá? Não somente um compressor. Se eu preciso de muito ar, eu vou ter que ter vários compressores. Tá? E também a tubulação ou mangueiras, ao decorrer da linha, eu tenho que vedar para que não haja vazamento. Então eleva o custo, tá, da instalação. Ruído: barulho na movimentação dos atuadores pelo escape. Tá? Mesmo que eu tenha silenciador, tá, no escape, mas mesmo assim sempre há um barulho com relação ao circuito pneumático ou eletropneumático. Variação da velocidade: não consegue regular a velocidade dos atuadores quando houver variação da carga resistiva. Então essas são as vantagens, tá, da pneumática ou eletropneumática. Nesse slide nós temos algumas aplicações da pneumática ou eletropneumática. Aí nós temos elencado várias aplicações, tá? Existem outras, tá? Por exemplo, prensas pneumáticas, tá? Guilhotinas pneumáticas, dispositivo de fixação de peças em máquinas e ferramentas e esteiras de linha de montagem. Por exemplo, no processo automotivo, eu tenho fixação de parafuso. Aí eu tenho várias máquinas para fixação de peças e também de parafuso, porca, acionamento de porta de ônibus, sistema automatizado para alimentação de peça, robôs industriais, máquinas de bebidas e outras de alimentação. Tá? Então no processo é muito utilizado. Parafusadeira e lixadeiras, acionamento de porta de ônibus urbano ou metrôs, tá? E também transporte e movimentação de materiais em embalagem. Então é muito aplicado, tá, no processo industrial. Hoje é difícil você encontrar uma máquina industrial, tá, que só tem o comando, o tipo de acionamento elétrico ou eletrônico. Você vai encontrar também o acionamento pneumático. Algum comentário com relação, tá, com o advento do controlador lógico programável PLC ou CLP em substituição aos comandos elétricos convencionais. Tá? Nós iremos ver um curso especialmente para acionamento do circuito pneumático ou eletropneumático, tá? Através dos controladores lógicos programáveis. Tá? Em substituição aos comandos convencionais, eu tenho, tá, o CLP ou PLC. Tá? Na forma mais simples, com um microcontrolador, tá? Eu tenho os sinais, tá, de entradas e saída. Tá? Também, se houver uma válvula proporcional, eu posso ter um cartão analógico para acionamento dessa válvula proporcional. Tá? Então eu tenho as válvulas para acionamento dessas válvulas, tá? Seja ela válvula de acionamento de comando ou válvula direcional, eu tenho, tá, as entradas e saídas. Tá? Então, com essa integração do sistema eletrônico e pneumático, resulta hoje ser a tecnologia mais utilizada na automação. Nós iremos ver um curso especialmente
tá, para acionamento dos elementos eletropneumáticos através do controlador lógico programável. Nós temos aqui um circuito, tá, uma central de ar comprimido, tá? Aí nós temos o compressor, tá, com o filtro de aspiração, temos uma unidade de resfriamento posterior ao compressor, tá? E também temos a unidade, o reservatório de ar comprimido. Todo o ar comprimido produzido pela central, pelo compressor, vai para esse tanque reservatório. Tá? A central de compressão é dotada de um motor que depende do tamanho da central de ar comprimido. Se for uma central de grande porte, pode ter mais de um motor, tá? Ou seja, mais de um compressor, tá? Para produzir a potência suficiente para atender a demanda, tá, do circuito ou da unidade central, tá, da distribuição de ar comprimido para toda a fábrica. Nesse caso, a necessidade de automatizar a central para que os motores, tá, funcionem de acordo com a pressão da linha, conforme a linha de produção requer uma determinada pressão. Ora você tem uma alta pressão, ora você tem uma baixa pressão na linha, tá? Para manter esse equilíbrio em a produção de ar e a necessidade da linha de produção, a necessidade de você automatizar. Aí vai entrar, tá, no caso antigo, passado, se utilizavam circuitos convencionais. Com o advento da eletrônica, da tecnologia avançada, você tem o CLP, o controlador lógico programável, para fazer esse controle de necessidade de ar comprimido conforme a necessidade da indústria, tá? Então você tem aí toda a distribuição. E também tem os purgadores, tá, que são drenos automáticos, tá, escoando toda a parte de umidade. E também você tem filtros para filtrar partículas, tá, seja ela líquida, seja ela sólida, não permitindo entrar na linha, tá, para proteção da linha principal. Numa central de ar comprimido, o compressor é a peça central, porque o compressor é a fonte de energia, ou seja, a fonte de ar comprimido para a linha, tá? A sua função é aspirar o ar atmosférico através da válvula de sucção e comprimi-lo no reservatório de armazenamento até uma determinada pressão, regulada na válvula reguladora de pressão de saída da linha. Quando chegar na pressão de suportabilidade do reservatório, tá, aí vai atuar a proteção, tá, que no caso aí, tá, é o pressostato, vai desligar automaticamente o compressor, tá, permiti-lo funcioná-lo até a determinada pressão da capacidade desse reservatório. Os compressores sendo o principal elemento numa central de ar comprimido, eu tenho, de acordo com os vários processos que eu tenho numa linha de produção, nos diversos processos industriais, eu tenho vários tipos de compressores. Tem os compressores turbocompressores e os compressores volumétricos, tá? Os turbocompressores são os axiais e radiais, e os compressores volumétricos, eu tenho os compressores alternativos, que é de pistão e membrana, outro tipo, e nos rotativos eu tenho do tipo palhetas e tipo parafuso, e também eu tenho o tipo lóbulos, tá? No nosso caso, tá, que nós iremos realizar as nossas diversas tarefas, e as tarefas que na prática nós vamos ter o compressor alternativo de pistão, que é o mais utilizado dentro da indústria. Quando você tem um processo industrial que você quer limpeza, não quer sujeira de óleo lubrificante, você usa o tipo membrana, tá? Esses são os diversos, conforme a tabela aí, nós temos os diversos tipos de compressores.
Nós temos nesse slide, em linhas gerais, os compressores volumétricos, tá? Eles são utilizados para pequenas vazões e elevados valores de pressão, ao contrário dos compressores turbocompressores, tá? São utilizados para grandes vazões e pequenos valores de pressão. Então, é de acordo com a utilização, tá, do tipo de processo que eu tenho dentro da minha linha industrial, tá? Os compressores volumétricos, tá, alternativo de pistão, tá, como nós dissemos que é o mais utilizado, é um tipo de compressor mais difundido, porque o seu funcionamento utiliza os pistões que aspiram e comprimem o ar. Aí nós temos três tipos de compressores, de compressor volumétrico de pistão. Aí no primeiro desenho eu tenho a válvula de admissão, que vai aspirar o ar e vai descarregar, fazer a descarga de ar conforme o movimento do pistão para a linha de produção. Tá. Nesse segundo desenho eu tenho o sistema de refrigeração entre a admissão e a descarga, tá? No terceiro eu tenho, nesses dois primeiros, os pistões eles são verticais. No terceiro desenho eu tenho dois pistões, né, em V, tá? Eu tenho a admissão e eu tenho a descarga, tá? O sistema de refrigeração está entre a admissão e a refrigeração, tá? É um exemplo de compressor volumétrico alternativo de pistão, tá? Que é muito utilizado. Aqui nós temos o compressor volumétrico alternativo de membrana, tá? Qual a sua diferença para tipo pistão? No caso aqui, tá? Eu tenho a admissão e a compressão isolado, tá, das partes móveis. Há uma divisão, uma separação entre admissão e compressão, ou seja, o ar comprimido, o ar que vai para a linha de produção, tá, ele não tem contato com as partes móveis, tá? Existe uma membrana que faz a separação entre admissão e compressão, tá? Essa separação é feita pela membrana, evitando assim o contato do ar com as partes deslizantes e lubrificadas, tá? Evitando assim, se porventura há sujeiras, né, ou alguns elementos tanto elementos sólido como líquido, indo para a linha de produção, tá? Então é muito utilizado em fábricas ou processos alimentícios. Como dissemos, tá, o elemento principal numa central de ar comprimido, tá, é o compressor. Para ligar, para fazer funcionar, tá, o compressor, a necessidade do motor, tá? E aí nós iremos ver os métodos de partida para acionamento desse motor, que vai depender da potência do motor. Aí nós temos um exemplo de uma partida direta, porque a partida direta é para baixa pressão, baixa potência do motor. No caso de um motor de potência baixa, tá, eu utilizo uma partida direta. Quais são os elementos aí? Eu tenho o disjuntor principal, tá? Aí tem o contactor, o K1 contactor, o Q1 é o disjuntor, que faz a proteção tanto de curto-circuito como de sobrecarga, tá? São as anormalidades que eu posso ter no motor elétrico. Aí eu tenho o K1, que vai ser a chave para ligar e desligar esse motor, que vai ser automaticamente feita, tá, por uma botoeira. Eu posso colocar uma botoeira e no nosso caso, tá, vai ser utilizado o pressostato. Para baixa pressão, o pressostato fecha o contato e vai ligar o S1, que vai ligar o K1, que vai acionar o motor, tá? Quando eu tenho um motor de potência elevada, eu posso utilizar uma chave compensadora, que era muito utilizado nos processos convencionais, tá?
Mas com o advento da tecnologia eletrônica, que no caso aí vai entrar os inversores, tá? Que é o mais utilizado porque eu tenho variação de velocidade e variação de pressão na linha, eu posso fazer o controle pelo inversor de frequência. Tá? Nos processos ainda encontramos em processos convencionais chave partida direta, chave compensadora, tá? Quando eu tenho uma central de ar comprimido em que a potência, ou seja, a pressão na linha tem que ser elevada, tá? Aí não vou ter somente um compressor. Vamos pegar o exemplo, tá? Para 4 motores de compressores de 50 CV ou vamos colocar aí 30 CV cada motor, 4 motores. No caso aí vou utilizar uma chave compensadora. Eu vou utilizar uma chave compensadora para partir esses 4 motores. Aí conforme vai diminuindo a pressão na linha, eu vou tirando automaticamente os motores para balancear, tá? E ter a minha pressão na linha conforme a minha necessidade. Com o advento da tecnologia, eu vou utilizar um inversor de frequência. O inversor de frequência ele vai substituir a chave partida direta e a chave compensadora quando o motor tem uma potência elevada. Tá? No caso para 4 motores, eu posso utilizar somente um inversor. Tá? Só que no caso de soft start, no caso de inversor de frequência, eu vou utilizar um inversor de frequência para cada motor. Tá? Então eu posso ter automatizado esse processo através de um controlador lógico programável CLP ou PLC para fazer toda essa automação do meu processo, da minha instalação. Essa distribuição, a distribuição do ar comprimido, tá? Conforme o tipo de fábrica, conforme o tipo de processo industrial, eu vou ter modelos, tá? De rede de ar comprimido. Eu tenho aí, o primeiro, rede aberta, na qual são derivadas as várias cargas pneumáticas. Então eu tenho uma linha somente, tá? Uma tubulação e as derivações para os diversos equipamentos pneumáticos e eletropneumáticos. Segundo, uma rede com linha fechada ou por anéis. O terceiro, uma rede com linha entrelaçada, tá? Então nós temos esses 3 tipos de linha. No primeiro aí nós temos a rede aberta, na qual são feitas as derivações para os equipamentos. Aí eu tenho outros 2 modelos, né, que é rede fechada de ar comprimido, e outro modelo é a distribuição de ar comprimido com linha entrelaçada. Tanto a rede fechada, tá, de distribuição de ar comprimido, como a entrelaçada, as derivações são feitas em diversos pontos de todo o circuito, né, da rede de distribuição. Tá? Aí para balancear, e essas conexões é feita de tal forma para não haver uma sobrecarga de ar em alguns pontos, tá? Como são entrelaçadas, tá? Eu tenho as derivações nos diversos pontos da minha linha. Aqui eu tenho nessa figura uma rede de ar comprimido completa. Eu tenho o ar comprimido, o compressor, tá? Os vários elementos, os purgadores, tá? São vários elementos nessa rede de distribuição, uma rede completa com diversos elementos no decorrer da linha. Tá? É uma linha, uma rede de distribuição de ar comprimido fechada. Tá? Por que fechada? Eu tenho a saída do ar comprimido do compressor para o reservatório. Do reservatório eu tenho a conservação, a unidade de conservação do ar comprimido, que consta do filtro, da regulagem de pressão na linha e também o lubrifiltro, que é a parte de lubrificação de ar para a linha. É uma rede fechada, tá? Uma rede fechada de distribuição de ar comprimido. Tá? É um exemplo de uma rede. Como nós dissemos
uma central de ar comprimido, tendo o compressor como elemento principal, é ele que faz toda a captação de ar. Esse ar captado na atmosfera, ele vem com impurezas, tá? E vem com umidade. É preciso fazer um tratamento desse ar para ser distribuído na linha, na central de ar comprimido, tá? Essa preparação é feita pela unidade de conservação, de preparação e conservação, tá? Essas são algumas considerações a ser observado na preparação do ar comprimido. Impurezas no ar comprimido provoca, em muitos casos, a interrupção nas instalações pneumáticas, podendo inclusive destruir os elementos pneumáticos, tá? Que são sensíveis no seu funcionamento. Qualquer elemento, tá? Qualquer impureza, seja ele sólido ou líquido, tá? Num elemento pneumático pode causar desgastes, tá? No atrito entre as partes móveis e produzir vazamento, destruindo o elemento pneumático, causando a parada ou danificação do seu funcionamento, tá? É importante dar maior atenção à unidade presente no ar comprimido, aos elementos pneumáticos. Para eliminar o condensado na rede de ar comprimido, tá? Nos condutores de ar comprimido, utilizam-se os refrigeradores intermediários e finais, tá? Então eu tenho a unidade de conservação, tá? Que consta de filtro, tá? Aí temos embaixo aí o símbolo, tá? Dos elementos que compõem a unidade de conservação, tá? O filtro, aí eu tenho a válvula reguladora de pressão conforme a pressão na linha, e eu vou ter a parte de lubrificação, tá? Aí são os elementos principais, tá? Na minha unidade de conservação, tá? No primeiro desenho eu tenho a saída de ar não lubrificado, tá? E ar filtrado e lubrificado. Aí eu tenho no segundo desenho eu tenho uma carga baixa de pressão. Aí eu tenho equipamento funcionando sem lubrificação, tá? Somente o filtro. E no terceiro aí eu tenho o ar controlado, filtrado, lubrificado e seccionado. E no último aí eu tenho, para o elemento pneumático, eu tenho completo todos os elementos, tá? Da unidade de conservação. Aí eu tenho o sistema de tratamento de ar comprimido com todos os elementos, inclusive a inclinação conforme a instalação, para que toda a parte líquida que flui na linha possa ser escoada pelo dreno. O primeiro elemento aí é o compressor, que é a peça principal para a produção de ar comprimido. Aí eu tenho o reservatório, que capta esse ar produzido pelo compressor para ser distribuído na linha. E aí eu tenho alguns elementos, tá? Na minha linha, que são válvulas reguladoras de pressão, purgadores para eliminar a parte de condensado, a parte líquida, tá? Eu tenho o resfriador e a parte unidade central de produção de conservação aqui, tá? Que consta do filtro, da válvula reguladora de pressão conforme a pressão da minha linha, e também a parte de lubrificação, tá? Aí é um exemplo completo, tá? Da minha central de ar comprimido. Foi dada uma introdução. Isso que nós fizemos foi só uma introdução na parte de teoria da pneumática, eletropneumática, vendo uma central de distribuição de ar comprimido, alguns elementos, né? Como o compressor. Comentamos a respeito do compressor e também da distribuição dos tipos de rede de ar comprimido, tá? Na próxima aula já vamos ver, tá? Os elementos que compõem esse circuito pneumático e eletropneumático, tá? Não somente o compressor, a unidade de conservação, mas também as válvulas adicionais e também os tipos de válvulas de controle. Até a próxima aula.